É tanta coisa para você ter uma carreira bem sucedida e longeva, né? Porque a gente sabe que é difícil você se tornar uma referência dentro do esporte. Então, para você se tornar uma referência é difícil. Isso aí, imagina você se manter uma referência, né? Olá pessoal, mais um episódio do Classe Executiva, o podcast de quem viaja a trabalho, trabalha viajando e só curte viajar também. Hoje eu tô aqui com a Manu Bernardes, tudo bem, Manu? Tudo bem, e você, Delis? Primeiro episódio juntos. Muito feliz de estar aqui com vocês, prazer. Vamos falar aqui de viagens e o nosso convidado de hoje, eu tenho amigos que eles são surfistas e falam, eu sou Big Rider. Não, você não é Big Rider. Big Rider é o nosso convidado de hoje, Carlos Burle. Tudo bem, Burle? Tudo bem, Denis? Tudo bem, Manu? Tudo ótimo. Prazer estar com vocês. Super simpáticos, né? Um papo gostoso. Isso, já conversando aqui já há um tempo. Já começamos antes. Bom, como é classe executiva, sempre antes de começar um voo, a gente tem os brindes da classe executiva. Olha que legal, hein? Qual Então será já tá o de aqui hoje? os brindes classe executiva para você. Que legal, hein? Muito Tem um show. porta aqui Olha, da The que, Gifts. olha que lindo, aí, pessoal. Não, demais, hein? Aqui, ó, da The Gifts. Oh. E o porta passaporte também, porque a gente sabe que todos nós aqui viajamos demais. Você sabe que eu uso muito, show. né? Você usa demais? Você Eu gosta? uso muito. Isso é importantíssimo, né? Quando você vai dormir, você não quer nenhuma interferência de luz, né? Testei na minha última passagem, agora eu não gostava de usar, e aí eu testei agora na que eu cheguei de Dallas e falei, vou colocar, vou ver se eu consigo desconectar do barulho e tudo mais, e foi realmente assim, você tira... Eu viajo com isso. Se concentra. Né? No meu kit viagem, tem uma máscara. Então, assim, eu venho para São Paulo, voo curto mesmo, às vezes eu quero dar uma relaxada, boto minha máscarazinha. Então, e aqui tá a minha carteirinha, meu passaporte. Esse é o porta-passaporte. Muito show. Olha Muito que legal, obrigada. dá para botar uns cartões Dá. também. Né? Eu uso o meu como carteira. Ah, é? Eu uso como carteira. Não Boa carrego muita dica. coisa, uso como carteira. Agora, Burle, vamos entrar agora naquele... Vou fazer a primeira pergunta já. Surfista profissional. Seu escritório é na praia. A galera deve pensar, é uma alegria, acorda, vai surfar, depois vai pra uma balada, e toda a galera bonita na praia. Todo mundo bronzeado. Todo mundo bronzeado, iuhu. Praias paradisíacas. Praias paradisíacas. Como é que é a viagem do surfista? O que tá por detrás que a gente não vê? Muita coisa, nem vai dar para falar tudo aqui, tá? É muito perrengue, né? O que chega em casa, nas mídias, é a parte lúdica, né? É o sucesso. É lógico que muitas vezes acontece um perrengue que sai hoje nas mídias, mas a imagem que se tem até hoje é que o surfista trabalha na praia, o escritório é na praia e que a vida é muito boa. Só que existe muito trabalho por trás para você chegar ali, né? Existe uma preparação individual, uma preparação em time, existe muito foco, né? Exige de você dedicação, disciplina, determinação, planejamento. É tanta coisa para você ter uma carreira bem sucedida e longeva, né? Porque a gente sabe que é difícil você se tornar uma referência dentro do esporte. Então, para você se tornar uma referência é difícil. Isso aí, imagina você se manter uma referência, né? E você não consegue isso conquistando um evento. A gente estava conversando sobre isso antes, né? Um título mundial, uma quebra de recorde, uma medalha. Você só conquista o teu espaço como referência e se mantém ali quando você trabalha muito. Aí a gente está falando de acordar cedo, de treinar pra caramba, né? De se expor, de se machucar e ter que passar por fisioterapia, por um processo doloroso, e trabalhar o psicológico e lidar com as demandas do patrocinador, as demandas do circuito, de viajar de última hora, que é isso que a gente vai falar muito aqui, né? Todo mundo olha assim, pô, mas o cara vive viajando o mundo, mas de repente ele nem queria viajar. Tem os aniversários, né? As datas importantes, Natal, Ano Novo, e você tem que abrir mão de tudo isso. Então é uma vida realmente totalmente dedicada ao esporte, para você se tornar uma referência e viver daquilo. Agora, lógico que não dá para reclamar. Eu chegar aqui e falar para vocês assim, pô, Denis, mano, pô, é horrível. Não, a vida é muito boa.
Por quê? Porque eu tenho esse mindset, né? Eu me esforço, trabalho pra caramba, viajo pra caramba, mas eu sempre agradeço. Eu sempre agradeço. Né? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, com saúde, e poder estar compartilhando nossas experiências de vida. O Bully, assim, quando você fala da preparação, né? Você não sabe que onda que você vai pegar, para onde você vai, você tá ali se treinando. Mas o que é o seu preparatório para tomar a decisão para onde você vai? Onde você olha, assim? Ah, eu vou para Nazaré, você fica acompanhando Nazaré, quanto tempo? Que dia que vai estar uma onda fenomenal e você vai arrumar a sua passagem? Pois é, mano, olha só, vou trazer vocês um pouco para esse universo. A internet, que hoje faz parte da nossa vida, é uma parte do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, né? A gente não vive sem ela. Ela chegou no Brasil em 95, naquela época que fazia barulho, né? E discagem. Pois é, era chato pra caramba, né? Até aquele ponto, você viajava sem saber se ia dar onda. A partir dali, entra na vida da gente uma ferramenta muito importante, que é a previsão. Por mais que naquela época ela ainda era muito rústica, eu começo a me especializar naquilo. Então, eu entendi a importância da tecnologia na minha profissão, me especializei e comecei a fazer esse planejamento para estar no lugar certo, na hora certa. Tá? Então, antes, minhas viagens duravam 1 mês, 2 meses, 3 meses. Caraca. Depois começaram a durar 1 semana, porque a previsão começava com 2 semanas de antecedência, né, que é um período onde você pode já ter uma previsão mais assertiva, e aí vai chegando mais perto da data, você toma a decisão, que geralmente você toma entre 72 horas, dependendo da distância, a 48 horas, para você ir para o outro lado do planeta e surfar uma onda grande, porque esses eventos são raros, são muito raros, e você tem que estar lá presente, né? Para treinar, para participar de uma competição, e todo esse planejamento faz a diferença. Poxa, eu tenho 2 títulos mundiais de ondas grandes, eu precisava estar lá na hora certa, no lugar certo, competir contra os melhores do mundo, bem de saúde física e mental, sem saber quando isso ia acontecer. Olha que legal. Né? Então, assim, é totalmente imprevisível. E esse fator, ele é preponderante. Já que eu não posso controlar a minha agenda, eu tenho que olhar para dentro de mim e botar dentro de mim tudo aquilo que eu preciso para tomar a decisão certa no dia que eu precisar viajar com saúde para competir, para performar, para participar de um projeto. Então, essa responsabilidade vem toda para mim. Toda para mim. Né? Eu só fico esperando a Mãe Natureza fazer a chamada junto com os diretores do evento. E aí, no caso de... Aí, tem que viajar daqui 1 semana, alguma coisa do tipo, as pranchas muda. O Aimé é uma prancha, Nazaré é outra prancha... Despachar a prancha, como é que funciona tudo isso? Eu vou fazer até uma provocação a vocês aqui que estão escutando a gente. Vocês já viram um surfista despachando jet ski no aeroporto? Nunca vi. Não, né? E aí você olha para o universo do surf de ondas grandes hoje em dia, você vê muito jet ski, né? Seja fazendo resgate ou sendo usado como ferramenta para levar o surfista para a onda, né? O tow-in, como a gente fala. E as pranchas, elas variam também, né? Se eu vou surfar na remada, né, os meus 2 títulos mundiais foram na remada, sem a ajuda do jet ski. Eu preciso de uma prancha muito grande. Então, você chega no aeroporto com aquele sarcófago, que a gente chama de sarcófago, né? Enorme, as pessoas ficam olhando para você e falam assim, não acredito que esse cara vai despachar isso, né? É um peso muito grande, né? E um volume também muito grande. E totalmente desconfortável fisicamente para você lidar com tudo isso. É muito estressante, tá? É muito estressante. Eu diria que é o mais difícil. Aí você fala assim, não, mas quando você não vai competir nas ondas grandes, você vai fazer na remada, você vai fazer o tow-in, que aí você diminui o equipamento. Mais ou menos tempo que você diminui o equipamento, ela ganha peso. Então, assim, você diminui o tamanho da capa, né? Sim. Que você está levando o seu equipamento, mas ela ganha muito peso. E aí você tem que levar uma quantidade enorme de pranchas, porque existe a variação das ondas, e dependendo do tipo de onda, você tem que usar as pranchas diferentes.
E fora as roupas de borracha, né, as roupas que você vai usar, as cordinhas, as alças, as quilhas, é tanta coisa, sabe? Os coletes flutuantes, né? Às vezes pé de pato, radiotransmissor, corda para o jet ski. É realmente assim desesperador. Você Né? tá falando, eu tô ficando desesperado. Falei, nossa, tudo isso. Você tem que fazer um checklist, né? Tem que ter um checklist. Eu gosto muito de trabalhar com o Lucas Chumbo porque ele é um cara que é organizado pra caramba. Virginiano é assim, né? Isso, então, assim, metódico, metódico, organizadinho. Né? Poxa, você não pode trabalhar com a Ariana. Então, eu chego, né, para a gente planejar a viagem. Geralmente, quando posso, levo ele no aeroporto. Eu vejo ele todo preparadozinho, as quilhas no lugar certo, as alças, as pranchas. Mas você imagina, o processo é um processo doloroso, mas crescer dói, né? Sim. Dói. Não dói crescer? Então, assim, se você falar assim, eu aceito essa responsabilidade de continuar evoluindo, me tornar uma referência, divulgar o meu esporte, você tem que passar por esse processo. Não tem como. Né? Ninguém é campeão mundial, ninguém bate um recorde, ou ninguém se torna uma referência e continua sendo uma referência durante muito tempo, sem se esforçar muito, sem trabalhar muito. E as companhias aéreas, como que elas cresceram aceitando o surf, né? Porque eu acho que 95, você vê, elas não era uma prática comum você receber um surfista numa companhia aérea com toda essa necessidade de equipamento. Como que você viu esse crescimento da companhia aérea aceitar, estar disponível para te receber? No começo tinha um preconceito muito grande, né? Não só com a imagem do esporte, mas até com esse processo de embarcar todos esses equipamentos. Até porque deve ser constrangedor para eles também, né? Você chega com um equipamento daquele tamanho e fala assim, poxa, mas o que é isso? Olha só, eu estou indo viajar, mas eu estou indo performar, estou indo trabalhar, né? Estou indo fazer algo que para mim é a minha profissão, né? Então isso é super importante. E quebrar esse tabu não foi simples, tá, Manu? Muitas vezes eu tive que cancelar viagens porque a companhia não aceitava a minha prancha. Caramba. E aí eu tinha que, ver outras opções, outros destinos que muitas vezes aumentavam o tempo de voo, né? Porque aquela companhia em si, que seria um voo mais prático para mim, não aceitava. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, graças a Deus, você tem as companhias muito mais amigas, mais parceiras, entendendo, né, que faz parte da vida do surfista e cobram, lógico, uma taxa extra, né, porque o volume é maior, mas tratam melhor até os equipamentos. Antigamente a gente tinha os equipamentos quebrados também. Né? Aí você tinha que correr esse risco, né? De viajar, chegar lá, tá com tudo quebrado. Ainda acontece, tá? Tudo de Acontece novo. ainda. Ainda acontece, né? Mas bem menos, menos. Então, acontece hoje em dia numa frequência bem menor do que antigamente. E aí, o mais importante de tudo, existe uma relação muito mais profissional, amigável, de cooperação. Né? Então, você chega no aeroporto, o pessoal já olha assim e fala, poxa, beleza, como é que eu posso ajudar? Já entendi que esse cara é surfista, e é surfista de ondas grandes. Porque quando vê aquela prancha enorme, fala assim, poxa, esse cara é surfista de ondas grandes. Agora, você viaja 4 horas para frente, 10 horas para trás, 6 horas para frente, o fuso horário altera demais. Como que é a sua rotina em relação a hábitos? Né? Porque os hábitos têm que mudar. Hábitos de alimentação, hábitos de sono. Né? Como é que você encaixa isso na sua rotina quando você está viajando? Tem um avião, né? Tem o descanso dentro do avião. Tem também a hora que você chega lá. Às vezes você vai chegar na hora que já tem que surfar, ou você dá um dia para descansar. Como é que você regulariza o seu sono e os seus hábitos? Denis, é interessante e é muito difícil eu responder para vocês de uma forma que você possa tomar uma decisão que seja protocolada, tá? Então, assim, por quê? Como você falou bem, né? Às vezes eu estou indo para um fuso horário mais próximo, eu estou indo para um fuso horário do outro lado do mundo.
E eu vou ter que regular meu corpo, eu vou ter que trabalhar minha mente de acordo com o destino e até com o ambiente em que eu vou fazer essa viagem também. Então, às vezes a viagem é de última hora, às vezes é uma viagem que eu já consegui planejar há mais tempo. Mas eu vou trazer para vocês um universo que, para mim, é o que mais acontece, que é a viagem de última hora, tá? Você fala assim, poxa, você tem que viajar daqui a 2 dias, 3 dias. Ou até mesmo amanhã. Então, o que é mais importante? Você já deixar tudo já pronto. Então, assim, eu não posso me dar o privilégio de não ter um passaporte válido. Eu não posso me dar o privilégio de não ter um visto válido. Né? Eu não posso me dar o privilégio de não ter uma vacina que eu preciso para viajar. Então, isso eu já tenho que deixar pronto. Né? Outra coisa super importante eu tenho que ter uma relação com as companhias aéreas, eu tenho que ter uma relação com as companhias aéreas e com as agências muito próxima, tá? Porque a gente fica estudando constantemente as opções. Se eu não conseguir viajar hoje, eu viajar amanhã, talvez aquela companhia aérea não tenha aquele voo. Sim. Então, tudo isso demanda um estresse mental enorme, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar numa boa alimentação. Eu preciso focar no meu treino. Né? Se eu venho treinando muito, eu tenho que reduzir o treino também, porque não adianta eu treinar numa intensidade muito grande e entrar num voo de 12 horas, 14 horas, 10 horas, ou às vezes até 2, 3 voos para chegar no meu destino lá super estressado. Então, muda toda a minha maneira de lidar com a carga de preparação física, com a minha alimentação, né, com o meu psicológico, com a minha hidratação, tudo isso eu tenho que olhar mais para esse contexto da saúde. Por quê? Porque quando eu estou num ambiente de estresse e eu vou competir, eu estou mais vulnerável. Eu não posso deixar a minha imunidade baixar. Quando você entra no avião, o ar lá dentro tem menos oxigênio. Então eu já tenho que prestar atenção a isso também, sabe? Eu já vou para um ambiente onde eu tenho menos oxigênio, né? E dependendo da classe que você vai viajar, tem menos ainda. Sim. É um ar mais seco. Eu gosto muito de viajar com hidratante. Eu boto muito soro fisiológico pelo nariz, no olho, na colírio. Eu não gosto de beber durante as viagens, porque o álcool resseca também. Mas dá uma relaxada, mas eu não gosto. Eu não gosto de comer muito durante as viagens também, porque você vai estressando o teu corpo. Assim, eu como necessário, de preferência eu como antes. Eu prefiro voos noturnos, tá? Quando o destino é próximo, e quando o destino é longe, eu prefiro voos diurnos. Por quê? Porque chegando lá eu consigo dormir direito. Eu tô seguindo aqui porque eu faço isso também, o pessoal acha um absurdo. Também. Eu ia falar. Eu prefiro o diurno para chegar e descansar. Também. Pois é. Somos 3 que fazem a mesma coisa, então, em voos longos, porque a gente se perde muito, né? Pois o voo longo, imagina, eu não vou dormir direito, eu quero dormir bem, então eu prefiro o voo diurno. Agora, se é um voo mais curto, eu posso, né, me adaptar àquele voo noturno. Né? Se é alguma coisa próximo, eu chego lá e ainda consigo dormir, consigo me recuperar. Mas eu tenho que pensar constantemente nesse fator que poxa, eu vou passar por um estresse. Não adianta aquela história de, vou viajar, então vou relaxar. Né? Uma vez uma pessoa muito querida a mim fez um comentário muito legal, que eu nunca vou me esquecer. Paguei um pacote para fazer uma viagem de navio e foi muito legal. Você acredita que no buffet de manhã tinha champanhe? Aí eu olhei assim e falei, nossa, demais, né? Você ficar tomando champanhe no café da manhã. Cara, então assim, realmente é complicado, porque você às vezes acha que você está sendo privilegiado, né? E na realidade você está caindo numa arapuca, numa armadilha, porque é uma tentação. Seu corpo precisa estar bem. Seu corpo precisa estar bem e você não está tratando ele da melhor forma possível. Então, tem algumas coisas que, se você se conectar com a tua natureza e com a natureza da vida, né, por exemplo, você vai chegar em algum lugar que você chegou, num destino qualquer. Se você tiver a oportunidade de
ver o sol nascer e ver o sol se pôr, aquilo já vai ajudar a regular o teu fuso horário. Faz parte, né? Se você ficar dentro do quarto, só trabalhando, a tendência é que você se desconecte com aquele ambiente e demore mais a conectar com o ambiente que você está no momento. Eu gosto muito de usar isso, tá? Eu entendo que o exercício físico também ajuda. Então, você acabou de chegar no lugar, poxa, está muito cansado, não quer se exercitar, então, poxa, vai fazer uma yoga, né? Vai fazer uma meditação, vai dar uma caminhada. Ah, estou me sentindo bem. Poxa, vai dar uma pedalada, vai dar uma corrida, vai dar uma nadada, vai na academia, né? Faz alguma coisa para o que a gente fala muito na medicina chinesa, oriental, é tirar a estagnação do corpo, né? Porque você fica dentro do avião, você fica estagnado. A energia não circula tão bem, muitas vezes sentado durante horas. Então a gente precisa fazer aquela energia voltar a circular. E o processo é físico e mental. O processo é físico e mental. E muitas vezes a gente está preso aos pensamentos, né? Que é aquela obrigação sob pressão de performar. No meu caso, de performar numa competição, de surfar uma onda grande, de passar por todo o processo de planejamento para pegar uma onda gigante individualmente com o time, tudo isso é muito estressante. No caso dos executivos, também. Poxa, eu chego lá, cara, eu vou participar de um evento, eu preciso fazer uma apresentação, preciso mostrar os números da empresa. Existe uma pressão muito grande. E se você ficar preso naquele universo, aquilo só piora. Funciona como uma panela de pressão. Então, acho de muita sabedoria, de muita elegância, os executivos que já entenderam isso, que era uma coisa que a gente estava até falando antes de começar, né? De você como líder, você tem que estar bem preparado. Essa energia é a mais importante de todas, né? Porque você não consegue ajudar as outras pessoas, você não consegue contagiar as outras pessoas da melhor forma se você não estiver bem preparado. Sim. Então, assim, a minha dica é essa, sabe? Você vai viajar, preste atenção, porque é um momento que você vai baixar a tua guarda. Você já foi barrado em algum país? Você chegou lá e teve que voltar? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Isso deve ser muito frustrante, né? Isso deve ser muito frustrante. Agora, até falando de ser barrado, vou falar de confusão aqui, porque agora tá fácil que você é o Carlos Burle, já tava no Guinness e tal. Localismo no Havaí. Né? Nos anos 80 era puxado. Puxado. Né? Foi quando eu cheguei no Havaí, em 86. Como é que você lidava e os outros... Porque tem muita confusão, né? De invadir casa, de um monte de coisa. Como é que você lidava com o localismo? Acho que no Havaí é o maior localismo que tem no mundo, talvez, será? Olha só, pelo menos é o localismo mais comentado. Sim. Né? Porque é o lugar que durante muito tempo foi a vitrine do surf mundial, né? Até hoje né? Se você quiser se provar como surfista, você tem que ir no Havaí e performar naquelas ondas. É lá que a comunidade realmente chancela você, né? E abraça você. Então ali sempre foi um lugar de muito localismo e proteção também da natureza. Até né? Para quem não sabe, o localismo eu sou daqui, você não é daqui. Você não é bem-vindo. Você não é bem-vindo, né? Esse tipo de localismo, ele evoluiu, tá? Principalmente em um lugar como Havaí que vive do turismo. Então, antigamente, ele tinha essa mentalidade um pouco mais bruta, né? Assim, olha, isso aqui é meu, a gente não vai compartilhar. Mas hoje em dia não, o localismo ele tem um lado muito positivo que eu acho legal, que é a proteção da comunidade local, dos valores, da cultura, a proteção do ecossistema. E ele mudou, né? Antigamente, na época que eu cheguei no Havaí, eu fui hostilizado verbalmente, fisicamente. Não existia o surveillance, né, que a gente fala, né, que é a proteção através das câmeras, porque hoje qualquer coisa que você faça é captado, né? Antigamente não, antigamente era terra de ninguém, é terra de cowboy mesmo. Então você se envolvia em alguma confusão, ninguém ficava sabendo, a não ser aquele grupo de pessoas ali, mas não tinha imagens. Hoje, então existe uma proteção maior porque todo mundo fica sabendo. E se você, por acaso, se envolver numa confusão, alguma câmera vai filmar. Então existe
protecionismo pela essa vigilância que as câmeras e a tecnologia trouxeram para a gente. E é lógico, né, a maturidade também, a comunidade se profissionalizou mais, o esporte se profissionalizou mais, e esse tipo de ambiente ele não é bem-vindo. Mas como a arena é uma arena pública, diferente de uma quadra de tênis, de basquete, um campo de futebol, como é que você lidar? Você vai ter que lidar com esse ambiente de treinar, é um ambiente público. Eu acho isso incrível do surf, porque você entra no mar e você está treinando ou surfando com o campeão mundial, com os melhores do mundo, com os tops do mundo na mesma arena. E como é que funciona essa regra? Lá aí tem, lógico, prioridade, territorialismo, locais, né, privilégios, regras que você precisa entender para lidar com esse ambiente da melhor forma possível. Hoje em dia, poxa, a gente faz carnaval na praia lá, né? Levanta a bandeira do Brasil algumas vezes, já ganhamos Pipe Masters e celebramos lá campeonatos mundiais. Hoje, a perna havaiana é o início do circuito, até uns anos atrás era o final do circuito, mas a relação mudou muito, até porque havaianos e brasileiros, eles casaram. Sim. Existem filhos brasileiros e havaianos, né? A cultura do mundo está ficando mais globalizada. Se encontraram, né? Tiraram um pouco essa desavença. Não, e existe uma admiração mútua também, um respeito mútuo, sabe? Agora, lógico, a competição continua. Você, para treinar numa arena como Pipeline, é muito disputado. Tem alguma rixa grande, igual a gente tem no futebol, Brasil e Argentina? Tem alguma rixa grande assim no surf ou não? No surf? Você me pegou agora, Manu. Talvez exista, sim, né? Para mim, o que fica na minha cabeça é o seguinte: quando eu comecei a surfar, inclusive isso me motivou muito, o brasileiro ele era o eterno surfista que não tinha potencial para ser campeão mundial, porque não sabia surfar bem as ondas perfeitas, surfava bem... Maroleiro. Era um maroleiro, surfava muito bem as ondas de fundo de areia, né, os beach breaks, como a gente fala, mas não surfavam tão bem as ondas perfeitas, né? E a gente conseguiu quebrar esse tabu, esse paradigma. E talvez essa rixa esteja mais na cabeça deles. Tá. Porque a gente está numa situação de privilégio, né? Agora, eu imagino que para eles, que tratavam a gente como terceiro mundo mesmo, né? E olhavam assim, esses caras... Porque tem o conflito cultural, né? E muitas vezes esse conflito cultural ele é doloroso, né? O brasileiro fala alto e não sei o quê, e não respeita, paraná, e eles realmente olhavam para a gente com essa imagem, e hoje em dia olham para a gente e falam assim, cara, esses caras são os melhores do mundo. Então, assim, eu imagino que para eles, eles devem estar planejando assim, cara, né? Essa rixa deve estar do lado de lá, assim, cara, como é que eu vou fazer para voltar a ser o primeiro do mundo, né? A gente está falando de Austrália e está falando de Estados Unidos, que são as duas grandes potências junto com o Brasil. Mas eu acho que os caras têm que correr porque agora vem as piscinas de onda, então vão entrar outras nações aí também, né? Daqui a pouco a China quer medalha de ouro também. Sim. As outras nações vão querer também entrar nesse jogo porque o esporte é olímpico e as piscinas de onda chegaram. Tem muita coisa. Eu gosto de manter a mente aberta, sabe? Sem engessar, porque quando você engessa, você limita, né, o universo. O universo manda muito mais para a gente do que a gente imagina. Ele tem um potencial de expansão infinito. Né? Até hoje ele continua expandindo. Então a gente não deve dar limitação aos nossos sonhos. Agora, você entrou pro Guinness, né? Foi 2001, 2002. 2002. Maior onda surfada até então. Qual que era o tamanho da onda? Um prédio de 7 andares. Nossa. Aí eu te pergunto, um prédio, como é que você faz com a parte de, não física de saúde, mas a saúde assim, se der algum problema, para onde eu corro? Você já vai pensado nisso? Então, no Nazaré, não, assim, Nazaré, se der algum pepino, tem um hospital A. Se der algum pepino, você já vai com todo o planejamento. Tem que mapear. É lógico. Desde a circunstância mais simples, né? Como, poxa, eu gosto muito de usar
as técnicas mais naturais. Então, em todos os lugares eu tenho um acupunturista. Eu gosto muito de entender o que é que aquele clima daquele ambiente favorece a mim ou não, né? Então, a minha alimentação vai mudar de acordo com aquele clima. Se for um clima mais tropical, mais quente, uma comida mais leve, com mais frutas, mais saladas. Se for um clima mais hostil, mais frio, uma comida mais pesada, com mais gordura. E esse processo, ele passa por todos os pontos, desde do preventivo, né, até poxa, eu preciso realmente me cuidar. Pô, cheguei com a dor nas costas, preciso fazer um shiatsu, preciso fazer uma quiropraxia, uma osteopatia, ou, poxa, tô resfriado, qual chá que eu vou tomar? Ou pisei no ouriço, qual curandeiro que eu vou visitar, entendeu? Para tirar os meus ouriços. Ou realmente me machuquei, qual hospital que eu tenho que ir para tomar pontos? Ou, se for mais grave, né? Onde que eu tenho que me sustentar, né? Porque isso pode acontecer. Sim. Isso pode acontecer realmente. Então, faz parte do processo você mapear, né, que é a famosa rota para a saúde, né? Então tem a rota de fuga dentro d'água e tem a rota da saúde, né? Cara, a gente entra nos mares enormes, sempre que as autoridades estão fechando os portos e tirando os civis das praias, né? É uma situação que é extrema. A gente não consegue controlar a arena. Então, existe uma vulnerabilidade muito grande quando você trabalha em um ambiente imprevisível. E a gente tem que lidar com isso constantemente. Se a gente não se planeja, a gente está aumentando o nosso risco. Então, o planejamento faz com que a gente consiga minimizar o risco e trabalhar nessas condições que são estressantes pra caramba. E é super importante você se preparar desde o começo, desde o mais simples, né, da adaptação ao fuso horário, né, da prevenção, entendendo a tua alimentação, hidratação para aquela região, escutar teu corpo para ver se você precisa fazer alguma coisa, eventualmente precisar ir visitar um médico ou ir para um hospital. A nação do surf, ela é unida para isso? Porque se eu vejo, você tem uma experiência gigante, então você já foi várias vezes para os mesmos lugares, né? Então você já tem o curandeiro, você já tem o hospital, e os novos surfistas que estão indo, né? Eles têm aonde pegar essas informações, é um time unido, por mais que vocês Sim. sejam concorrentes, Sim. Vocês são unidos assim? Sim, e você precisa ser unido, né? Você precisa, porque geralmente quem chega em você é o teu parceiro, é o teu companheiro. Você tem os salva-vidas, você tem os paramédicos, tem toda a estrutura que está ali para te assistir se você precisar, mas geralmente quem chega em você é o teu parceiro. É o cara que está com você no jet ski, o teu amigo que está dentro d'água também, uma outra dupla, um outro que está remando, surfando. E a gente entende que isso faz a maior diferença. Esse cara precisa ter um conhecimento de primeiros socorros, ele precisa estar preparado para te tirar do mar o mais rápido possível. Para onde da que você forma pode certa. levar ele rapidamente? Isso. Inclusive, você é técnico e você foi protagonista dos salvamentos mais famosos, né? Que a gente tem Lá em Nazaré. Em Nazaré. Como é que foi aquela situação, Bruno? Você tá ali. Porque o que é complicado? Quando você vai salvar alguém que tá morrendo afogado, tem o perigo de você ir junto com a pessoa. Isso. Né? Se a pessoa te puxar, é extremamente complicado isso. Como é que você se sentiu ali? Qual que foi aquela emoção depois de ver você mergulhando e tirando? Olha, é super complicado, o momento mais difícil da minha carreira, mesmo porque há muitos anos que eu já trabalhava com a Maia e existe uma relação, né, você se aproxima, conhece a família, tudo, e a gente trabalha num ambiente difícil, né? A gente sabe que em algum momento pode acontecer um acidente. Aquele nem foi o primeiro, né? Já outros acidentes já tinham acontecido envolvendo a Maia, onde eu estava presente. Só que aquele, realmente ela perdeu a consciência, né? E a gente tem que contextualizar também, tá? A gente está falando de 10 anos atrás, foi o primeiro projeto em Nazaré.
apesar da preparação individual, que todo mundo já sabia, pilotar o jet ski, surfar as ondas grandes, resgatar, em time a gente também já tinha chegado antes, treinado, eu, Ela, o Pedro e o Felipe. Então teve o reconhecimento do ambiente, tinha umas máquinas, tudo isso que a Red Bull trouxe para a gente, né? Trouxe uma base lá que existe até hoje, olha que legal, né? Até hoje. Mas era tudo muito novo, então a gente planeja pegar as maiores ondas do mundo, né? A gente se prepara, a gente tem um time fora d'água também, um spotter, né? Um cara para ficar olhando e comentando com a gente via rádio o que está acontecendo dentro da água. Na praia também, quadriciclo, trator, ambulância, paramédicos. Mas na hora, quem chega primeiro, né, e você trouxe isso bem, Denis, é sempre o parceiro. E como naquela época, aquele era o maior mar surfado até então, né, foi o maior mar surfado até então, não tínhamos tanta experiência, o único jet ski que desceu aquele dia foi o meu. E aí você falou um ponto super importante, né? Se eu, em algum momento, durante o resgate, eu perco o jet ski e fico precisando de resgate também, são 2 pessoas ali dentro d'água. Então foi um resgate assim difícil, complicado, onde chegou no momento que eu tive que realmente abandonar a máquina, mas eu já estava perto da praia, eu não tinha outra opção ali, e tive que manter a cabeça no lugar, né? Porque você não pode se envolver emocionalmente, você tem que se lembrar do protocolo, e do teu treino e entregar a missão, né? Porque são frações de segundos que fazem a diferença. Então todo esse treinamento que a gente tem faz a diferença em uma situação crítica como essa. E é importante a gente frisar aqui que essas situações inesperadas acontecem, e a gente tem que estar preparado para isso, né? E eu fico feliz de ver que está todo mundo bem hoje. Então, assim, são 10 anos depois, então você vê o Pedro bem, o Felipe bem, a Maia bem, eu também, graças a Deus, e são pessoas super profissionais, dedicadas, e conseguiram passar pelaquela situação da melhor forma possível. Eu, inclusive, volto para a água, faço assistência do resto do time, puxo o Pedro Scooby numa onda gigante, né? Ele performa muito bem, perde a prancha dele, aí no final eu peço para surfar uma onda, e surfo uma onda incrível. E foi um dia memorável na vida de todos nós. E eu fico feliz de ter passado por aquilo tudo e ter essa experiência também, né? Agora, grandes aprendizados aconteceram nesses isso. E até hoje, né? Tempo, até né? hoje, porque envolve muitas emoções. Então, assim, até hoje a gente tem aprendizados daquele dia, né? Então, para mim, foi o dia realmente assim mais difícil da minha vida, né? Porque você tem um time, você sai com o teu time para surfar onda gigante, você quer voltar todo mundo bem, né? E graças a Deus tá todo mundo bem. Legal. A gente tem aqui, sempre a gente encerra com o que a gente chama de bate e volta. Faço uma pergunta e aí você responde essa pergunta, né? A gente vamos fazer um bate e volta aqui pro surf, é bem da linguagem do surf, né? Primeiro eu tenho uma que eu não coloquei até então, que eu vou colocar para você, que é Waimea, Nazaré ou Mavericks? Waimea, Nazaré ou Mavericks? O que não pode faltar na sua mala? O que não pode faltar na minha mala é meu kit saúde. Destino preferido? Destino preferido para mim, cara, vou te falar que é o Havaí. Havaí. Você tem contagem de quantos países você já foi, não? Você chegou a contar? Eu já fiz, mas a gente teria que fazer de novo aqui, porque essa lista vem aumentando. Coisa boa. Próximo destino. Não vale Rio, você tá em São Paulo e vai pro Rio. Eu vou pra Nazaré. Você vai pra Nazaré? Eu vou pra Nazaré. Que show. Destino Portugal, né? Portugal, vamos falar Portugal, né? Destino dos sonhos, que você ainda não foi. Tem isso ou não? Destino dos sonhos que eu ainda não... Tem, lógico. Se não for só relacionado ao surf... Não, é geral. É geral, então é o Brasil que eu não conheço. Brasil? Porque eu tive agora na Chapada, que era um sonho, né? Na Chapada dos Veadeiros. E o Brasil é muito bonito, né? É muito bonito. Então, eu agora que me sinto mais realizado, mais maduro, e posso fazer mais a minha agenda, eu quero ir para lugares que eu não fui antes. Sim. Porque como profissional surfista,
eu tive que sempre repetir destinos e padrões, né? Agora eu quero conhecer lugares esse mundão, né? Esse Brasilzão, sabe? Tanta coisa legal pra gente experienciar, né? Tanta cultura pra gente vivenciar, né? Eu quero absorver tudo E isso. do surf, tem algum ponto que você não surfou ainda que você quer surfar? Do surf? Ah, tem. Tem, por exemplo, Maldivas. Eu nunca fui para Maldivas. Tá. Já recebi convites para ir para Maldivas, mas não era prioridade naquela época. Sim. Mas eu tenho vontade hoje de conhecer a Maldivas. É um lugar lindo, maravilhoso. Ah, legal, vamos lá. Já falei destino dos sonhos. Esse aqui eu acho que eu sei a resposta, mas eu tenho que perguntar. Praia, campo, cidade ou deserto? Praia, campo, cidade ou deserto. Que tal num lugar assim que é uma fazenda na beira da praia? Eu todos os dois. Uma boa. Por isso que eu gosto do Havaí. Por isso que eu gosto do Havaí. O Havaí é bem assim. É bem assim, né? Culinária. Uma culinária... Culinária? É. Caramba, olha só. A japonesa. Japonesa? Jura? Eu adoro. E agora para completar, um app. Um aplicativo de celular. Um aplicativo de celular? Putz, aí você me pegou só aplicativo de previsão de onda, né? É meu vício. É o vício. É meu vício. Todo dia eu olho. Você é o trader Que das legal. ondas. Né? Você fica ali. Gráficos, só... mapa. Né? Inclusive o meu financial advisor, né? Que é o cara que toma conta das minhas finanças. Ele fala assim, porra, você é bom pra caramba de gráfico, você só precisa entender esses gráficos aqui também. Eu fico olhando pra ele assim. Mas ele tem razão, é verdade, são gráficos, né? E aí você vai acompanhando esses gráficos. E é um momento do dia, pra mim, muito prazeroso, que eu faço geralmente de manhã cedo e no final do dia, porque vai mudando, né? Tá. E eu vou entendendo, assim, pra saber o que tá acontecendo. Você acompanha as ondas de um lugar que você nunca foi pra dar vontade de ir lá? Na realidade, eu acompanho o mundo todo, né? Porque quando eu abro o mapa, eu dou uma olhada. Tá... Legal. Aí eu dou uma olhada. Até para poder passar para o Lucas Chumbo, né? Que está super nativa. Sabe? Olha, você viu esse storm que está indo? Essas condições parecem boas. Legal. A gente tem que, né, ter essa previsão com um pouco de antecedência. Show, Burli, Manu. Muito obrigada. Excelente papo aqui. Tirou minha visão que era só pegar a prancha, cair pra água e ir embora. Poxa, obrigado a vocês. Foi muito desafiador escutar você, assim, é muito gostoso ver o seu lado, né? Viver com ele toda essa adrenalina que se sente. Eu agradeço a oportunidade também, escutar vocês e poder entender um pouco mais a vida de vocês. Estando disponível que a gente acumula essas experiências, né? Se a gente... Eu acho, não, tenho certeza, né? Que a vida, ela não tem limite quando você se permite. Né? Então, eu sempre penso assim, poxa, eu quero aprender, eu quero experienciar, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso estar disponível a isso, né? Então, eu agradeço de coração o convite de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Pessoal, esse foi o Classe Executiva. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu.